Muito bem, muito bem. Hoje no programa Vem Viver nós temos a participação ao vivo da promotora do Ministério Público do Acre. Ela que é responsável pelo caso Telex Free no Brasil. É a senhora Alessandra Garcia Marques. Nós estamos com ela aqui ao vivo no telefone. Eu vou para a linha de número 1 falar com a doutora, ou com a promotora Alessandra. Boa tarde, bem-vinda ao programa Vem Viver, promotora Alessandra Marques. Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Olha, o meu nome do promotor é Sérgio Rezende e eu tenho aqui o nosso jornalista Marcelo Benevides, que vai falar com a senhora daqui a pouquinho. Mas antes de eu passar para o nosso jornalista, eu tenho uma pergunta específica para a senhora. Eu gostaria de saber, a senhora recentemente ficou sabendo que a Telex Free agora patrocina, a Telex Free Internacional patrocina um time de futebol, Botafogo. E as aspas daquilo que a senhora disse já se repercutiu aí em todos os websites do Brasil e tudo. Eu gostaria que a senhora dissesse para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui nos Estados Unidos, o que a senhora acha da Telex Free Internacional patrocinar o Botafogo, promotora Alessandra Marques? O que eu posso dizer a respeito disso é que é um negócio arriscado mais do que o normal, né? Ele tem um risco maior, porque na verdade, como os proprietários das empresas são as mesmas pessoas, e o patrimônio dessas pessoas está indisponibilizado, há um risco muito grande sobre o impacto econômico dessa indisponibilidade nas operações entre o time brasileiro e a empresa, mas isso é uma coisa que será averiguada adiante. Agora, se você me perguntar, é arriscado? É bem mais do que o normal. Doutora Alessandra, boa tarde, Marcelo Benevides falando. Mas a senhora usou até um termo mais forte até, né? Pode ficar à vontade. Se for, só quiser reiterar o que a senhora disse na imprensa brasileira, pode ficar à vontade aqui, como a senhora classificou essa questão da Telex Free com o Botafogo, usando o termo, inclusive, vergonhoso. É isso mesmo que a senhora acha? Na verdade, é uma parceria extremamente arriscada em razão da decisão brasileira da Justiça que bloqueou o patrimônio de todos os sócios e da empresa brasileira. Então, esse patrimônio, ele não pode, onde quer que ele esteja, ele está afetado por essa decisão. Basta apenas que a Justiça brasileira, que essa decisão seja homologada em qualquer outro território estrangeiro. E isso tem uma relação econômica entre a empresa e o time de futebol, sim. Tá certo. Doutora Alessandra, é o seguinte, a minha dúvida é de atuar no Brasil. E aí a sua matriz, ou talvez uma outra empresa que é ligada a essa empresa que está impedida de atuar no Brasil, ela resolve patrocinar um clube de futebol via essa outra empresa no estrangeiro, no caso aqui a Telex Free Internacional nos Estados Unidos. Essa relação, ela é conflituosa? Isso pode fazer com que esse negócio possa ser alvo aí de uma nova investigação, quem sabe até de repente a não operação da Telex Free no Brasil, nesse caso específico com o Botafogo? A relação entre essas três empresas, as duas americanas e a brasileira, elas não são matriz de filial. Elas são empresas distintas. Inclusive no Brasil, ela nasceu na forma de uma microempresa. E elas são coisas completamente distintas. A decisão judicial do Brasil é com relação à empresa brasileira e os os mesmos da brasileira e da americana. O que pode acontecer nesse momento é que até empresas estrangeiras podem ser processadas pelas mesmas razões da brasileira, no Brasil, inclusive, do mesmo modo que o patrimônio dos sócios e, consequentemente, atingindo a empresa, as duas americanas, pode ser atingido pela decisão brasileira. Portanto, é um risco mais do que sério. E, além disso, se considerarmos que o esquema pelo qual ela está sendo processada é de formação de pirâmide financeira e que a legislação norte-americana é, inclusive, bem mais severa do ponto de vista criminal do que a brasileira, porque a brasileira, do ponto de vista criminal, ela é muito generosa com essa prática, mas a americana não é. Com certeza, se só da americana resolver investigar também, é outro risco muito grave para as famílias que sofrem em razão desse investimento.
Tá, doutor, agora é o seguinte, no caso do Ministério Público Brasileiro, por exemplo, a gente tem exemplos aí de empresas estrangeiras, como a MSI no Corinthians, a ISL no Flamengo, e agora a Telex Free entrando no Botafogo. Essas empresas, elas notoriamente foram depois, né, comprovadamente, empresas que tiveram fraudes financeiras. Eu acho que está mais do que claro que a Telex Free no Brasil está com um problema grave. Eu não quero fazer juízo de valor até onde isso está, mas, ao que me parece, ela está impedida, né? Está suspensa de atuar no Brasil. Isso aí, por si só, o Ministério Público já não deveria investigar mais a fundo? As empresas brasileiras, a americana, você está falando? Isso, no caso, essa origem desse dinheiro que está entrando no Botafogo. Não, mas isso é o que eu estou dizendo para você, Marcelo. Eu não posso adiantar, certo? Eu não posso adiantar nesse momento, porque ainda é um momento delicado, é um momento que precisa de documentos, é um momento, então, assim, preliminar, porque essa negociação é uma negociação. Respeito ao futebol brasileiro, e não só no Brasil, mas no brasileiro isso acontece, nós temos outros casos de patrocínio em que não se levou em consideração muito a origem do recurso, né? Se lícita ou não, se ética ou não, mas de qualquer forma, isso que eu posso dizer a você nesse momento é que isso está sendo analisado e que isso pode ter consequência. Olha isso. Não posso adiantar ainda, obviamente, e também tem que ter o cuidado para dizer que isso ainda está sob análise. Aliás, começamos a analisar. Olha isso, gente. Você que ligou o rádio agora, nós estamos falando com a promotora do Ministério Público do Acre, ela que é responsável pelo caso Telex Free no Brasil. Nós estamos falando com a doutora Alessandra Garcia Marques. Eu tenho uma última pergunta aqui para ela. Doutora, nos responda por gentileza. A gente está pensando que realmente a Telex Free no Brasil está suspensa, todo mundo sabe que está suspensa. Agora, será que esse caso pode ser levado, a investigação pode ser chegada até aqui nos Estados Unidos sobre essa empresa? Por exemplo, o Brasil tem como começar uma investigação da Telex Free aqui nos Estados Unidos, ou cabe aos Estados Unidos começar uma investigação nessa Telex Free daqui? Olha, Marcelo, o que eu posso adiantar a você é que já há contato de investigação, de órgãos de investigação do governo brasileiro com o governo americano. Eu não posso dizer em que ponto está, porque essas investigações elas correm em segredo, sigilosamente. Mas é óbvio que existe, até porque eu disse a você, a legislação norte-americana no que diz respeito a combate a pirâmides financeiras, ela é criminal. Do ponto de vista criminal, ela é bem mais severa, inclusive, que a brasileira. As famílias que ainda não entraram nesse negócio, ou que entraram, que tenham muito cuidado, porque o risco é muito grande. Tá certo, doutor. Sim, o risco é grande, tanto de uma decisão judicial ou de uma postura do próprio Estado americano com relação à natureza do negócio, uma intervenção no negócio em razão de sua natureza, como também porque essas pirâmides elas têm um prazo de validade. Quando elas ruem, tudo se perde, é muito difícil você recuperar alguma coisa e recuperar o prejuízo. Então, doutora Alessandra Marques, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio 650M, através do programa Vem Viver. A gente vai voltar certamente a fazer um novo contato, porque esse assunto ainda vai render muito, muito, muito mais, porque é uma parceria que eu diria que é um tanto quanto, no mínimo escusa, né? A senhora classificou até como vergonhosa classificou como vergonhosa para os veículos nacionais, mas eu considero no mínimo escusa, então a gente precisa estar atento, porque o meu foco aqui é simplesmente tentar elucidar a estranheza desse caso. Uma empresa que não pode atuar no Brasil, utiliza de uma outra matriz, sei lá, né? Cria aí cria uma outra situação jurídica para poder atuar livremente no Brasil. Isso me causa muita estranheza, então esse é o meu foco. Tá certo, doutora Alessandra? Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Marcelo.